fazer um levantamento, uma quantidade de pessoas muito significativa, estudantes que trabalhavam conosco nas universidades. Então, por exemplo, do Núcleo da Cor tem uns 10 alunos atualmente do IFIX, né, trabalhando nisso e se interessando por fazer pesquisa nessa área, o que eu acho que foi assim, uma das grandes consequências do projeto. Você falou no aspecto reflexivo. Eu vou pedir aqui para a Caetana que nos dê algumas coisas assim que se conseguiu chegar em termos de conclusão a respeito das comemorações havidas. Há alguma marca especial nessas comemorações da abolição? Olha, eu diria que, do meu ponto de vista, a marca especial é poder pensar, quer dizer, como é que o movimento negro, como movimento social, se colocou nesse período, quer dizer, entre a chamada abertura democrática e o ano de 38, né? Essa faixa de tempo, quer dizer, que culmina, digamos assim, culmina nesse ponto, né? O que significou isso em termos de falar sobre relações raciais no Brasil? Quer dizer, 88 seria talvez um momento para medir até que ponto essa questão deixou de ser uma questão subterrânea na sociedade brasileira, quer dizer, todo mundo fala dela, mas não de forma aberta, para ser uma questão que se fala publicamente. Né? Essa seria a grande marca do seu ponto de vista. Agora, uma das, pelo menos, né? Do ponto de vista também daquela velha questão que o movimento negro coloca muito em discussão relativa ao 13 de maio, Princesa Isabel versus Zumbi. Houve muita discussão sobre isso. Quer dizer, qual foi a conclusão que vocês puderam chegar? Quer dizer, o movimento negro tende a achar que a data de comemoração é o dia de Zumbi ou aceita ainda o 13 de maio? Não, o movimento negro seguramente rejeita o 13 de maio, né? E pretende, quer dizer, sempre está criticando esse 13 de maio, a forma, a abolição, então essa coisa toda. Agora, por outro lado, quer dizer, eu acho que tem um paradoxo engraçado, porque, pelo que a gente pôde coletar desse material, né, o 13 de maio ainda continua sendo uma data muito forte para as camadas da população brasileira, onde há, evidentemente, um percentual de negros muito grande, né? Então, entronizar a data do 20, eu diria que há uma resistência, né, não apenas das elites, etc., e tal, mas também das camadas populares, que estão acostumadas com essa data e consideram que essa data significa alguma coisa, né? Patrícia, você teria outros aspectos aí dessa pesquisa a ressaltar? Eu gostaria até de começar por esse aspecto que a Caetana falou, porque a impressão que eu tenho, ainda é uma impressão, é que no ano da comemoração do centenário, o movimento negro, ou essa vasta militância da causa negra que foi dominante no ano, mudou um pouco o sentido da comemoração do 13 que vinha acontecendo, né? Quer dizer, eu acho que o 13 de maio virou uma outra coisa, quer dizer, não predominou, por exemplo, uma fala de louvor aos abolicionistas, não foi isso que você viu nos jornais, né? Assim, a ênfase maior, por exemplo, foi sobre a marcha contra a abolição que aconteceu no dia 11. Quer dizer, eu acho que foi um ano muito marcado pela presença do protesto negro. Quer dizer, haveria, portanto, uma tentativa por parte do movimento negro de resgate histórico da sua própria participação no processo de abolição, sim, mais do que comemoração de datas? Não, mais até porque até então você tem um tipo assim de historiografia, um tipo assim, um certo conjunto de ideias, né, em que até na data da abolição você louvava, né, a Princesa Isabel, as grandes figuras brancas, digamos assim, né? E esse 13 de maio não foi bem isso, embora essas referências estivessem presentes, né, foi em torno da questão negra, da questão racial, que foi a tônica, eu acho que do ano inteiro, né? Quer dizer, não tanto oposição, mas eu acho que foi um ano, desse ponto de vista, você pode dizer que, assim, a sociedade brasileira, de repente, durante o ano da abolição, enegreceu, né? O lugar que se deu à questão negra, e até foi muito grande, o né? destaque Eu foi não bom, sei no caso. sim, eu não sei se isso significou, e isso é uma questão muito importante que ainda tem que ser vista, e do meu ponto de vista eu diria até que não significou muito, um avanço contra o racismo da sociedade, né? Quer dizer, as consequências disso ainda estão, enfim, você teria que investigar melhor, mas sem dúvida nenhuma se falou muito mais, né, positivamente da negritude do que em anos anteriores. Januário, alguns historiadores contestam um pouco essa tendência do movimento negro em valorizar mais o Dia do Zumbi
e menos o dia 13. Não que não fosse válido valorizar a questão de Zumbi, mas acham que, afinal de contas, o dia 13, a libertação propriamente dita pela penada áurea da Princesa Isabel, é uma data de peso, porque se não houvesse, era uma regressão a uma situação realmente à vida. O movimento negro tem essa tendência realmente de querer diminuir essa data ou apenas quer colocá-la no devido lugar, em termos de contexto? Não, é muito simples, né? A gente tem que levar em consideração o seguinte: a Princesa Isabel é uma heroína nacional. E um herói e uma heroína é representante de uma classe dominante. Zumbi é um herói brasileiro, porque ele foi resgatado pelo povo. Essa que é a diferença. Mas há uma tendência realmente do movimento negro de fazer do 13 de maio uma coisa menor? Evidentemente que sim, porque foi uma farsa. A abolição, em termos, foi uma farsa. Se você fizer a reprodução da abolição, se deu no processo das diretas. Foi decidida por grupos de pessoas. Você está entendendo? Você vê que nessa data já havia aproximadamente 5 milhões e 800 mil negros livres. E só haviam 700 e poucos mil negros escravos. Entendendo? Porque essa revolta popular já tinha tomado conta da questão. E tem um fato histórico também importante, conversando com um pesquisador outro dia, que ele me colocou, que nessa época São Paulo já trabalhava com trabalhadores remunerados da plantação de café, ao passo que no Vale do Paraíba ainda as pessoas eram por regime escravo. E aconteceu um fato interessante, que São Paulo forçou a barra para que a abolição fosse em maio, porque maio é a época da colheita do café. E aí quebrou todos os barões do café do Vale do Paraíba, porque São Paulo já estava pagando trabalhador remunerado. Então tem uma conjuntura política aí, você está entendendo? Porque tornou-se uma farsa, foi uma coisa decidida por classe dominante. E evidentemente que entre você optar por um herói, representante da classe dominante, e um herói brasileiro que foi resgatado pelo povo, evidentemente que a gente vai ficar com o Zumbi de Palmares. Ivone, do ponto de vista do trabalho de pesquisa, quer dizer, pela primeira colocação aqui feita, houve uma tendência de se analisar o que se falou na época da abolição. Você mesmo falava da quantidade de documentos que vocês recolheram. Agora, há também uma tentativa de partir-se para uma visão crítica, né? A questão do racismo, como é que vocês conseguiram vê-la na pesquisa? Bom, uma coisa interessante desse levantamento é que nós fizemos um catálogo, que está pronto também, com tudo que a gente coletou em termos de eventos, né, nesse ano. E aí, é só um detalhe, não foi só o movimento negro que fez coisas críticas, né, é o que participou desse ano, né, o chamado movimento negro. Eu acho que a sociedade civil participou de uma forma intensa nas universidades, né, o próprio movimento social de uma forma geral, as associações de moradores. Houve, portanto, uma participação maciça das pessoas, né? Mas uma coisa interessante é que se falou, né, muito mais da cultura negra do que propriamente das relações raciais entre pretos e brancos no país e, sobretudo, muito mais do que uma crítica ao racismo. A coisa desse catálogo que ficou claro é que a maioria dos eventos era relacionado com a descrição do que é o negro no Brasil. A maioria dos eventos foi promovido, né, por entidades do governo, ou estadual, ou a nível municipal, ou mesmo federal. E, no entanto, o movimento negro teve uma participação muito efetiva. E isso faz a gente pensar um pouco nisso que a Caetana e a Patrícia estavam falando, né, da importância da crítica, né, que contaminou as comemorações. Se a gente pegar 20 anos antes, nos 80 anos da abolição, saiu um livrinho e poucas vozes falavam, né? Era o Abdias falando, né? Enfim, era muito pouca gente falando contra, né? Contra a dominação, contra o racismo. E a primeira hipótese que eu teria, né, sobre isso é que, de certa maneira, o racismo é fruto da modernidade. O racismo surge enquanto ideologia, né, forte de dominação depois da abolição da escravatura. Antes da abolição da escravatura, você tem o escravo. O escravo já é um outro. Você não precisa do racismo para diminuir ele já é dominado. É diminuído pela própria natureza. Mas do momento em que surge a sociedade pretensamente igualitária, ou com uma ideologia de igualitarismo, o racismo serve, né, e tem essa finalidade de desigualar. Você desiguala pela cor, pela origem, etc.
Então, nesse sentido, eu acho que nesse ano falou-se muito de negro, né? E negro remete à origem, né? Remete à diferença cultural mesmo, né? A ênfase parece ter sido muito menos nas relações raciais, quer dizer, nas desigualdades sociais entre brancos e pretos, do que propriamente na diferença cultural entre brancos e negros, né? Até a palavra mais usada nesse ano foi a palavra negro. Eu fiz um levantamento. Para acabar com a questão do preto, ser negro em vez de preto. Exatamente. Tem um baile que ocorreu em São Paulo, produzido pelo movimento negro de uma cidade do interior de São Paulo, chamado Preto Não, Negro Sim. De certa maneira, eu acho que essa foi a tônica do ano do centenário, resgatar, né, a identidade, o passado, a cultura negra, e com isso talvez a gente tenha deixado, e nesse ponto, não só o movimento negro, mas a sociedade brasileira como um todo, de lado os números gritantes das desigualdades raciais, da mortalidade infantil, etc. Bem, antes da gente continuar com a questão racismo, eu vou pedir aí para o pessoal rodar um vídeo que é fruto também do trabalho, vamos botar só um trechinho rápido, para mostrar que houve também uma preocupação em tentar resgatar a opinião do negro em termos de um trabalho em vídeo. É um vídeo que, inclusive, pretende depois ser passado, eu já soube até que há negociações para tentar passar na TVE. Nós vamos mostrar um trechinho para vocês agora e já voltamos já. Quer zumbi não, mas você quem sou eu, tá ligado? Zumbi? Não sei. E Nelson Mandela? Ah, Nelson Mandela eu sei. Só preciso saber É o rei da negritude. Zumbi é um grande negro, é o rei do Palmares, e de repente nós negros respeitamos muito ele, e de repente nós estamos unidos para tudo. E vamos viver até hoje e querendo gritar, viva Zumbi, axé. Vamos jogar o racismo bem longe daqui, para sempre. Bem, foi só uma pequena amostra para dar água na boca, né? E vamos continuar então nessa questão que a Ivone levantava, quer dizer, o resgate da cultura negra foi até maior que a própria discussão do racismo. Você concorda, Caetano? Concordo, sim, sem dúvida nenhuma. Embora, evidentemente, tenha havido segmentos que tenham buscado discutir essa questão, né, das relações raciais, enfim, do lugar do negro, quer dizer, que lugar é esse em termos de estatísticos, em resumo, quer dizer, onde é que fica, onde é que está? Porque os números são perversos, né? E são irrefutáveis. E eu me lembro nesse sentido que eu tive aqui na TVE, exatamente porque era 88, falando sobre o lançamento de um catálogo que enumerava as entidades do movimento negro no Brasil, 570 e tantas, né? E na discussão, né, era uma mesa plural, vários assuntos e tal, e as pessoas foram muito fortes no sentido de dizer, mas não há racismo, mas o que é isso? E eu digo, olha, eu vou mostrar um livrinho aqui, dizendo que num país que onde a questão racial não é problema, por que há 573 grupos ou entidades de movimento negro? Ou são todos malucos, ou então alguma coisa está errada. Então esse tom, quer dizer, foi bem no início do ano isso, e eu tenho a impressão que isso, toda essa conversa, né, mexeu muito com a cabeça das pessoas. Eu não sei se para bem ou se para mal. Bem, né? deixa eu até ver com o Januário o seguinte, você acha que foi uma necessidade do movimento negro de afirmar a questão do negro, daí a questão do racismo até ter ficado um pouco menos destacada? Quer dizer, foi a necessidade de mostrar que existe uma cultura negra, uma tradição religiosa, cultural em geral do negro? Não, eu acho que isso partiu da intelectualidade. Porque em 1987, no dia 12 de dezembro de 87, nós criamos o Programa de Direitos Humanos e Civis SOS Racismo, como uma estratégia de luta, porque sabíamos que a mídia, de um modo geral, né, e os setores formadores de opinião pública iam exatamente trabalhar com a questão da cultura negra e do negro, e não com o racismo.
E nós acreditamos que quando você fala na cultura negra, que você fala na questão do negro, você só está levantando o pé. E quando a gente fala no racismo, a gente começa a caminhar para a mudança das transformações sociais na sociedade brasileira. Então foi por isso que, estrategicamente, como parte da nossa luta enquanto movimento negro, que nós criamos o programa de Direitos Humanos e Civis SOS Racismo, que foi o único veículo durante o centenário da abolição que abordou a questão do racismo propriamente dito. Patrícia, você concorda com essa visão aí do Januário? Realmente foi a intelectualidade que levantou a questão cultural maior? Não, eu acho que é um pouco mais complexo, né? Porque eu diria que sim, se você considerar que a intelectualidade partilha de uma certa visão da questão racial, que é uma visão social amplamente difundida, né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, sem dúvida nenhuma, esse tipo de iniciativa do SOS Racismo, eu acho que é fundamental. E eu concordo com o Januário nessa forma como ele coloca o problema. Falar do negro vai ser levantar o pé, mas para marchar mesmo tem que falar do racismo. E os dados são muito gritantes. Quer dizer, talvez não vale nem a pena levantar de novo, mas de fato a sociedade brasileira é profundamente racista e isso não mudou. Por que você diz não vale a pena levantar de novo? Porque eu estou dizendo porque, enfim, eu considero que esses dados são conhecidos, embora não valorizados, né? Quer dizer que são as crianças negras as mais discriminadas, são os homens negros que estão nas prisões, a faixa, entendeu, da população que morre mais cedo é negra. Enfim, são dados muito gritantes. A sociedade brasileira é racista. Só que é um racismo... Talvez te ajudar nessas estatísticas. Nós fizemos um levantamento, porque é muito difícil falar em números no Brasil. Parece que a gente tem um medo, terror, talvez, né, de enfrentar a questão da desigualdade. Isso tanto no plano do movimento sindical, por exemplo, como no plano do movimento negro, os movimentos sociais de uma forma geral. Nós temos dados, por exemplo, que apesar da expectativa de vida no Brasil ter aumentado dos anos 50 para os anos 80, em muitos anos, a diferença entre a expectativa de vida de pretos e brancos é de 8 anos e permanece essa diferença nesses 30 anos. O que significa que, apesar da melhoria da qualidade de vida, né, e do desenvolvimento social no Brasil, a diferença e a desigualdade racial propriamente não foi abolida. O segundo dado que também demonstra que o racismo é um fator de produção da desigualdade contemporânea é que você tem uma população onde as crianças brancas morrem em 1095 e em termos de crianças pretas você tem 125 a 130 crianças, dependendo da região. Isso tudo controlado a classe, região, etc. Né? Por outro lado, né, a gente tem uma classificação por rendimento em que você tem basicamente os pretos ganhando metade do rendimento dos brancos em qualquer faixa, em qualquer classe. Isso significa que o racismo no Brasil é um instrumento de produção de desigualdade. Nesse sentido que eu estava falando que o ano da abolição de alguma forma, até o nome que se usou, né, ainda está marcado por esse terror de falar na desigualdade social. Por quê? Porque eu acho que nós temos uma ideologia racial no Brasil muito forte. O 13 de maio é dia de Preto Velho, né? Então, Preto Velho é uma entidade extremamente popular na Umbanda e nas religiões brasileiras. Quer dizer, nós temos um país de 120 milhões de brasileiros, né? Essa população tem quase mais da metade composta de mestiços, né? Entre pretos e pardos, né? Definido pelo censo. E aí vocês vão ver que eu estou usando muito a palavra preto, né? Que choca muitas pessoas no Brasil. Você não fala preto, você fala negro. Porque preto tem um sentido assim de agressão, né? Mas por que tem um sentido de agressão? Porque preto denota a desigualdade e a diferença social. Preto é o lugar social, né? E negro refere-se muito mais ao passado, à origem cultural africana, né? Desses escravos que vieram para o Brasil. E no Brasil, o movimento negro optou pela palavra negro, né? E aí eu tenho até um debate com o Januário, porque o movimento americano, né, chama-se Black Movement. O black, né, significa preto. E lá a palavra que agride, que é nigger, né,
você não usa negro. Então, por que no Brasil a gente escolhe exatamente essa palavra que denota origem e não usa movimento preto? Eu me lembro que nos anos 70, a Beatriz Nascimento, eu participo da discussão contra o racismo, assim, há muitos anos no Brasil, e venho notando que há uma evolução, e nesse sentido o SOS Racismo é realmente uma grande ajuda, né, porque cresce muito, enfim, o lucro que se tem com o racismo no Brasil é muito grande. O SOS Racismo eu acho que vai fazer com que esse lucro diminua. Então a Beatriz Nascimento propunha que o movimento chamasse Movimento dos Pretos, porque exatamente era uma ideia de resgatar esse lugar social mesmo. Preto, é pobre, morre mais cedo, fica mais doente, né? Negro, Januário? Não, isso aí, duas coisas aí, né, que eu gostaria de colocar. Primeiro, antes de entrar nessa, eu gostaria de colocar uma coisa fundamental, que é o seguinte, que essa questão do racismo, ela é uma questão geral da sociedade brasileira. Ela não é uma questão específica do movimento negro. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração que não é o negro que tem que acabar com o racismo, né? Essa questão, por exemplo, as pessoas chegam, o problema do negro. Não existe o problema do negro, porque nós, enquanto negros, nós já equacionamos o problema. O problema do negro no Brasil hoje é do branco, que não equacionou. Que ele ainda não parou, não resolveu na cabeça dele, sabe? Não é um problema nosso, você está entendendo? Então a questão fundamental é entender o seguinte, é que a questão do racismo no Brasil é uma questão geral da sociedade brasileira. Não é propriamente dito do movimento negro, né? Agora, evidentemente que quando a gente fala na questão do negro, e fala o negro, movimento negro, a gente vai fazer um flashback no início dos anos 60, em que houve uma forte influência das lutas dos direitos civis nos Estados Unidos. E ali a gente bebeu nas fontes de Malcolm X, de Eldridge Cleaver, de Carmichael, de Martin Luther King, sem esquecer, por exemplo, a questão africana, que na época os setores progressistas da sociedade brasileira apoiavam Portugal nas lutas de libertação na África. Enquanto nós, enquanto movimento negro, é que apoiávamos Amílcar Cabral, Agostinho Neto, quer dizer, aquele pessoal todo da África, você está entendendo? E fizemos várias manifestações a favor disso. Daí a disso. questão do resgate do negro, enquanto palavra. Exatamente, você está entendendo? Com essa influência americana ainda por cima, você está entendendo? Eu acho que a questão, ela passa por aí, porque há uma identidade de etnia, sabe? Porque o preto é uma cor na concepção da palavra. Significa ausência de cor até, o significado, não, que é uma coisa que não tem nem personalidade, tem ausência, né? Você está entendendo? O negro marca como etnia, você está entendendo? Bem, a gente infelizmente, por até uma questão de tempo, não pode ir mais longo nisso. Mas eu acho que pelo menos nós demos aqui algumas dicas do que poderá ser visto por quem, por acaso, tem a possibilidade de aqui no Rio de Janeiro ir lá ao seminário, e 18 a 20, que ele vai ser realizado no Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica ali na Praia Vermelha, portanto não tem erro para quem é do Rio, o LNCC. E ficam, portanto, todos convidados, e vocês convidados a semana que vem continuarem aqui com o Tome Ciência. Um abraço.